conversar com a Sabina, vocês vão conhecer agora dois dos professores do projeto. Um é o Diego Akel, que é professor de animação, e este aqui é o nosso querido Davi Aguiar, que é o professor de fotografia e câmera. Então vamos começar com o Diego. Diego, fala um pouquinho aqui para os nossos telespectadores sobre o seu trabalho dentro do projeto. Bom, trabalhar nesse projeto foi uma oportunidade bem bacana, né, de conseguir dividir um pouco com as pessoas, com os alunos, a linha de trabalho que eu pesquiso, né, da animação experimental. E o mais legal realmente foi conseguir aproximar esse tipo de animação do perfil dos alunos, assim, que hoje esse tipo de animação que a gente trabalha, com animação um pouco mais autoral, que mexe com técnicas diferentes, ela é muito pouco conhecida pelo grande público, pelas pessoas, né? E você chegar na escola, poder dividir isso com as pessoas, poder trabalhar, trazer um pouquinho, mostrar referências, coisas diferentes, filmes do mundo todo, do leste europeu, da África, da Ásia, e conseguir aproximar isso para eles e mostrar como eles podem criar trabalhos em cima dessas técnicas, em cima dessa abordagem diferente de animação, e realizar um filme dessa maneira foi a melhor parte. Eu acho que isso é o mais reconfortante para a gente. Para você, o que é que significa você estar em contato com essas crianças e você vê nos olhos delas que elas estão assim admiradas, encantadas com aquele trabalho, né, com aquilo que você está mostrando, de repente elas até se perguntam, será que eu vou conseguir chegar a fazer isso? Exatamente, essa é a parte principal. Esse é o nosso pagamento mesmo, assim. Isso é o que realmente cobre tudo, assim, o que dinheiro nenhum paga, né? Essa satisfação. E além dessa satisfação deles em fazer isso, da gente ver isso nos olhos dele, é um pouco tentar fazer com que a roda, o círculo dê continuidade. Assim, quando eu comecei a fazer animação, a pensar, não conhecia ninguém, não sabia para onde ir, não tinha referência nenhuma, né? Então a ideia, assim, eu fico feliz de poder, para algumas pessoas pelo menos, poder fazer diferente, mostrar que não só que existe cinema de animação, como ele tem várias possibilidades de fazer diferentes, né? Você pode trabalhar com essas referências do mundo todo, como a gente falou, e ter esse brilho nos olhos dele, verem que eles conseguiram realizar um filme, assim, poder dar esse primeiro passo para eles, ainda que eles não se tornem realizadores ou que escolham outras coisas, ter trazido essa experiência, propiciado isso, eu acho que é o mais bacana, realmente. Você só trabalha com isso ou tem alguma outra profissão paralela? Eu trabalho com várias coisas, com ilustração, com fotografia, com cinema de animação e eu misturo um pouco essas áreas na abordagem, com artes plásticas também. Quando você chegou a perceber que era isso que você queria fazer? Eu acho que essas coisas aparecem meio naturalmente, né? Assim, eu sempre quis trabalhar meio que... Eu passei um tempo que, quando era menor, eu queria ser cartunista, ilustrador para jornal. Aí eu fui evoluindo para quadrinista, artista plástico, e as coisas foram passando, né? E o cinema de animação, acho que é a forma mais completa que eu consigo imaginar, que ela envolve todas as outras áreas, envolve o cinema e todas as outras anteriores. Então, você consegue misturar isso numa abordagem só. Tá bom, já eu volto a conversar com você, porque agora eu vou conversar aqui com o Davi para falar um pouquinho sobre a sua participação no curso. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu ministrei o ateliê de direção de fotografia e câmera, né? No início nós tínhamos uma certa dificuldade, saber como fazer com que os garotos tivessem um primeiro contato com o equipamento. Então, aos poucos, a gente foi introduzindo a câmera, a fotografia e eles, sentindo a dificuldade que eles teriam com o equipamento, nós percebemos qual seria o caminho, né? E foi muito legal, durante a realização dos dois curtas, né, do documentário, ver que eles agora conseguiam manipular esse equipamento, né? Claro, nós tínhamos que auxiliá-los, nós participávamos, continuávamos presentes na construção do documentário, mas nós percebemos que sobretudo, quando faltava algum conhecimento técnico, por outro lado, eles muitas vezes demonstravam o que eles queriam fazer, eles sabiam o que eles queriam fazer e conseguiam colocar aquilo em prática, que esse era o ponto principal, quer dizer... Você pode não ter o total domínio técnico da coisa, mas você sabe o que você quer passar, o que você quer expressar. E isso é tão importante quanto. Outra pergunta que eu tenho para os dois agora. A questão, na hora que vocês estão dando aula ou quando vocês juntam a turma, num primeiro momento todo mundo está animado para fazer tudo. Todo mundo quer fazer tudo. Mas, assim, acredito eu que, como em qualquer outro curso, chega um momento que começam a formar aqueles grupos que conseguem mais fazer roteiro ou que conseguem mais fazer a parte de gravação. Acontece isso? E como é que vocês fazem para poder administrar isso? Bom, como você mesmo colocou, sempre vai ocorrer que eles vão ter essa identificação com algum setor, né? Primeiro, identificar que setor cada um realmente vai
vai dominar, o que cada um vai seguir. Isso, eles se aproximam da gente, a gente sente que aquele aluno não tem mais interesse nessa área e damos mais uma contribuição mais forte junto àquele aluno, né? O que é que os alunos normalmente gostam mais de fazer? Animação ou tradicional? O que vocês acham? Acho que tudo, assim. O legal do curso é justamente isso. Assim. Porque a animação dá um trabalho danado, né? É, bastante. Agora, a maneira... O que eu acho mais legal, que a gente tenta compartilhar com eles também, é que mais do que o trabalho é enorme, com certeza, mas o resultado é muito gratificante ver pronto, né? E o legal do Educando Olhar é isso, assim, que você passeia por todo o panorama de realização, assim, desde o pensar o audiovisual até a realização, a pós-produção, a como pensar projetos, como fazer uma visão muito ampla. E não são muitos cursos, na verdade eu não lembro de nenhum curso que dê uma visão ampla como esse, assim, nem todas as áreas, né? Falando em resultado, existem trabalhos premiados, né? E que um deles foi A Bola e agora nós temos outro, né? Isso, agora foi o Saudade. Fala um pouquinho sobre A Bola. A Bola foi o primeiro trabalho que eu tive, da primeira disciplina que eu fiz no curso, né? Que foi um filme bem bacana. A gente usou um processo que similar ao direto na película. Quando o filme era feito em 35mm, originalmente não existia vídeo ainda, uma maneira de fazer era você pegar a película de filme e pintar diretamente sobre cada fotograma. Então a gente fez uma versão desse processo feita em papel. Como os desenhos são muito pequenos, você tem que ser muito sintético para fazer. Então quando você olha o resultado do filme, as imagens são muito livres. Festival tem o Curta Canoa, né? Que vocês estão participando e o filme de vocês foi exibido na última quinta-feira. Fala um pouquinho sobre esse trabalho também. Bom, nós estamos agora com Saudade, né? Da disciplina de animação e com o Memórias Vivas, que foi o curta... foi um dos dois curtas, né? Junto com o conceito prévio de documentário de fechamento do curso, né? O Memórias Vivas foi selecionado agora no Curta Canoa. Anteriormente ele passou do Fest Cine Maracanã, onde ele foi premiado na Mostra Rodolfo Teófilo como melhor documentário. E é o segundo festival agora que ele vai participar, né? O segundo que a gente escreve e o segundo que ele é selecionado. A minha entrada aqui foi marcante. Foi muito bom, até porque eu tive uma premonição antes de entrar aqui. Eu sabia que eu vinha para aqui. Foi? Como foi essa premonição? Eu sonhei aqui dentro um dia antes. Aí eu me acordei e disse, meu Deus, que lugar é aquele que eu estava no meu sonho? Aí no outro dia que eu entrei aqui, eu estava aqui dentro. Eu sofri muito lá fora. Eu sofri tanto que às vezes as pessoas que me chamam para eu sair e eu tenho medo, eu tive assim um bronqueio, sabe? Que eu penso que se eu sair não vão deixar eu entrar mais. Qual foi esse bloqueio que a senhora teve, assim, que a senhora não consegue mais sair e passear lá fora? Porque eu sofri muito maltrato lá fora, muita humilhação. Aí eu tenho medo, assim, de quando sair, assim, sei lá, eu ser barrada, não deixar eu entrar. Tem alguma coisa que você queira acrescentar para ele? Tem alguma coisa que você queira acrescentar para eles? Bom, eu falaria, assim, esse é um curso que a gente está fazendo, é um projeto específico, né, que a gente está fazendo com com grupos de pessoas em escolas, né? Mas se você tem vontade de realizar, de produzir, seja um filme de ação ao vivo, em vídeo ou em animação, não perca tempo. É você realmente começar a produzir com o que você tem. Não acredite que você vai precisar de um instrutor enorme, de 1000 coisas para fazer, porque é mentira. Faça o que você tem à mão, esse é o nosso foco, independente de como seja, com o melhor que você conseguir fazer, e vai funcionar. Assim, sempre alguém chega, o que eu preciso para fazer animação? Nada, só vontade de fazer, assim, é o principal. Com essa vontade você vai conseguir fazer o que você quiser e vai chegar mais longe do que você imagina. Como os alunos estão aí para provar os filmes deles, assim, a gente de alguma maneira está nessa batalha, né? Então é isso, assim, façam o que você tem à mão e as coisas vão acontecer.
Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui no dia a dia, viu? A vontade que vocês têm de fazer essas crianças se tornarem profissionais de verdade. Então, eu quero parabenizar. Tenho certeza que nossos telespectadores também estão agradecidos, tá bom? E eu volto já, agora com uma das alunas desse curso tão bom que vocês conheceram um pouquinho agora. Primeiro com a Sabina e depois com o Diego e com o Davi. Eu volto já.